E aí galera, aqui quem fala é o Budor Pedro. E bem, subespécie é um assunto que já foi abordado na franquia Ben 10 algumas vezes, com a maioria das espécies nos apresentadas em tela em Ben 10 possuindo subespécies, como por exemplo os Gormantes, que tem os puros e os turvos, os necrofigianos, cuja tem os necrofigianos brancos, que são de certa forma subespécies, e por assim vai. Só que porém, a maioria das espécies em Ben 10 que possuem subespécies conformadas, no final das contas não foram nos apresentadas em tela, só foi confirmado por falas de diretores ou confirmações de pop-ups, fazendo assim que elas não sejam conhecidas. E por isso que hoje eu vou falar justamente delas, as subespécies de Ben 10 que você não conhece. Só que deixar claro três coisas aqui. A primeira é que aqui nós vamos contar subespécies que realmente não são conhecidas, ou seja, só confirmações por diretores, merchandise, pop-ups e assim vai. Eu não vou contar subespécies, por exemplo, os Gormantes. Todo mundo sabe aí do conceito dos Gormantes puros e turvos, então eu não vou mencionar eles aqui. E também não vou mencionar, os necrofigianos brancos. A segunda coisa que eu tenho que deixar aqui claro é que aqui nós vamos contar subespécies de verdade. Ou seja, eu não vou contar espécies que têm diferença, sendo que é algo biológico mesmo. Por exemplo, os Tocusters. É confirmado pelo Derek que todos os Tocusters possuem cores diferentes em suas armaduras. Ou seja, isso faria que eles sejam subespécies um do outro? Não, todos eles ainda continuam sendo Tocusters normais. É tipo, um Tocuster tem a armadura verde, outro tem a armadura azul, outro tem a armadura roxa, e assim vai. É algo comum, tanto que a gente até viu uma arte do Derek revelada de uma Tocuster fêmea com armadura laranja. Ou seja, não é esse negócio de subespécies, só é algo normal da espécie dos Tocusters. E a terceira coisa é que nós não vamos contar realidades alternativas. Por exemplo, o Derek ele confirmou que o Pironita da Gwen 10 é rosa, ou seja, isso quer dizer que os Pironitas rosas existem? Não, isso não quer dizer que os Pironitas rosas existem, pois o Pironita rosa é algo exclusivo do universo da Gwen 10, no caso a transformação da Gwen 10. Ou seja, isso quer dizer que não existem Pironitas rosas, pelo menos no universo Prime. Aqui nós só vamos contar coisas vindas do universo Prime. E sim, o reboot também vai estar de fora dessa história. E bom, deixado tudo claro, vamos começar com o vídeo. Então vamos começar a lista com a primeira espécie nos apresentada na franquia ao todo, logo atrás dos humanos, é claro, que são os Pironitas. Bem, os Pironitas, até então a gente conhece os amarelos. Os amarelos são os Pironitas que a gente acompanhou a franquia inteira, O Chama e o Alan são Pironitas amarelos. E bem, acontece que é confirmado por Derek J. White que além dos Pironitas amarelos, também existem Pironitas de outras cores. E essas cores são os Pironitas vermelhos, os Pironitas laranjas, os Pironitas azuis e os Pironitas brancos. E essas são as cores confirmadas por Derek J. White. E bem, isso seria uma metáfora ao fato que essas cores são cores diferentes de fogo. Sim, existe fogo vermelho, laranja, azul e até mesmo fogo branco, porque para quem não sabe, o sol na verdade é branco e não vermelho, é só coisa do nosso olho mesmo. Ou seja, os Pironitas têm essas cores por mesmo diversidade do fogo. Mas enfim, ao todo são essas as subespécies dos Pironitas. Bom, agora indo para os Tetramentes, a gente conhece os Tetramentes azuis, Já foi nos apresentado em tela um Tetramente azul. E bom, a gente não sabe se existem outros Tetramentes azuis iguais a ele, tanto que eu pelo menos acredito que ele é o único Tetramente azul que existe ao todo. Mas, porém, muita pouca gente sabe, mas existem também Tetramentes marrons, exatamente. Isso não foi confirmado nem pelos diretores e nem por pop-ups, e sim no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, onde em Carcecon a gente pode ver um Tetramente criminoso, no qual ele é justamente marrom, ou seja, sim, também existem Tetramentes marrons, e a origem dos Tetramentes marrons é desconhecida. Bom, os Arborianos Paralotas também não sairiam dessa lista. Bom, a subespécie dos Arborianos Paralotas não existia no planeta deles, Arbúria. Afinal de contas, o planeta foi destruído. Essa subespécie, na verdade, se chama Vulpinic Tortangs, no qual alguns Arborianos Paralotas sobreviveram à destruição do seu planeta natal e foram até Vulpin, o planeta natal dos Vulpmonsters, a espécie do besta. E bem, e lá eles começaram a se desenvolver para sobreviver à atmosfera daquele planeta, e assim com o tempo eles mudaram drasticamente sua aparência e alguns poderes, virando assim os Vulpinic Tortugas. Nunca foram apresentados em tela ou feito alguma arte por algum diretor de Ben 10 oficial.
como eles são, então a gente se contenta com as fanarts. A mais popular é essa que está aparecendo na tela. Bom, os Polar Manses também não sairiam daqui. Bem, esse caso aqui é o único caso que não é uma subespécie justamente dos Polar Manses, porque bem, no planeta natal deles, acontece que existem outros Mansilds, pois afinal de contas, os Polar Manses só são um tipo, existem outros tipos além dos Polar Manses. E bom, nunca foi nos apresentado em tela, só nos confirmado em pop-up que existem outros além dos Polars, mas é teorizado que esses outros poderiam ser de outros elementos, tipo metáforas, por exemplo, um Mansil de fogo, um Mansil de terra e por assim vai. Só que então fica na sua imaginação como são os outros Mansils. Bem, os apoplexianos do clássico, obviamente, tem confirmadamente pelo Derek uma subespécie. Essa subespécie são os apoplexianos brancos. Bom, os apoplexianos brancos foram nos apresentados pela primeira vez pelo Albedo, no qual se transformou num apoplexiano branco, só que o caso do Albedo talvez não seja a subespécie justamente de um apoplexiano branco, e sim seja na verdade a versão negativa do Rat, né? Porque para quem não sabe, as transformações do Albedo são as transformações negativas das transformações do bem. Por isso, inclusive, de que a maioria das transformações tem cores, pelo menos em Omniverse, diferente das transformações do bem. E bom, acontece que o Derek ele confirmou que os apoplexianos brancos, assim como o do Ben 23 e o do Albedo, possuem um pelo branco, só que porém eles só podem ser desenvolvidos em biomas brancos, ou seja, se um apoplexiano fosse jogado num bioma de neve, ele teria que com o tempo se desenvolver para sobreviver àquela atmosfera e assim se tornar um apoplexiano branco. É claro que isso seria todo um estágio de evolução, então não seria só um apoplexiano, seria dois para poderem gerar mini apoplexianos que vai crescer, gerar mais, assim vai. Ou seja, basicamente um estágio de evolução aos poucos. E bom, os apoplexianos brancos, de acordo com o Derek, podem existir se estiverem em biomas frios, ou seja, ele não afirmou se eles existem de verdade, só no e se, mas porém fica aberto a seu critério se eles já existem ou se eles ainda não existem, porque os apoplexianos ainda não foram num bioma gelado ao ponto de terem que mudar sua aparência para sobreviver lá. Bom, os Pripyatosianos é a espécie do NRG, só que se você pensa que só existem da espécie do NRG, você está muito enganado, pois é confirmado numa Mechandai de que a espécie do NRG na verdade se chama Pripyatosianos B e que existe um segundo tipo chamado Pripyatosianos A, onde bem, basicamente, o planeta dos Pripyatosianos era um planeta lindo, bonito, calmo e com uma linda paisagem. Isso tudo acabou sendo destruído no meio de uma guerra nuclear, no qual fez com que as espécies tenham que se dividir. Uma parte foi para o subsolo do planeta para sobreviver à radiação e a outra ficou na superfície. A que ficou na superfície começou a se acostumar com a radiação e conseguindo sobreviver com ela, assim também se tornando radioativos e começando a usar trajes para não afetar outras espécies e criar trajes de contenção para prender os seus bandidos contra a radiação. E isso aí seriam os Pripyatosianos B, no caso, basicamente a espécie principal que a gente acompanhou com o NRG, o Pandor e assim vai. Bom, agora, a parte que ficou no subsolo, ela começou a se acostumar com a radiação também, só que porém não se tornando radioativo que nem a parte que ficou na superfície, e virando assim os Pripyatosianos A, que não dependem de um traje de contenção para não afetar outras espécies, etc. Bom, basicamente os Pripyatosianos são divididos entre esses dois, os Bs, que são dos apresentados em tela, e os As. E bem, e é até interessante falar disso, pois existia uma teoria que afirmava que os Pripyatosianos A eram a espécie do atômico. Essa teoria até que fazia sentido, pois o atômico tinha poderes atômicos, o que se encaixa com os Pripyatosianos, e também o fato de que o Omnitrix de Omniverse possuía bem mais aliens de Andrômeda além dos que nós conhecíamos, por exemplo o Enxurrada, que era confirmado pelo Duncan Roleal, ou seja, até que fazia sentido o atômico ser um Pripyatosiano A, só que no final das contas essa teoria foi quebrada, pois o Derek afirma que não tem nenhuma informação sobre a espécie do atômico, somente os seus poderes. Ou seja, isso quer dizer que não faria sentido eles serem os Pripyatosianos A, já que afinal de contas, só do fato da gente saber mais sobre a lore deles, já meio que faz questionar esse fato.
para fechar a lista, vamos falar aqui da última espécie com subespécie, que são os galineanos, a espécie do gravataque. Bom, a gente conhece os galineanos pela sua aparência rochosa, né, que lembra um planeta, além deles possuírem sua própria órbita e tal. Bom, além dos galineanos com um planeta com um tamanho planetário, sim, os galineanos podem ficar com o tamanho de um planeta, só que isso não é o caso do vídeo. Também existem galineanos que não são rochosos. Isso seria uma metáfora com o fato de que não existem só planetas rochosos, também existem planetas gasosos. Ou seja, além dos galineanos rochosos, que são os que foram apresentados em tela pelo Gravataque, também existem galineanos que não são rochosos. Muito provavelmente devem existir galineanos gasosos e assim vai. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E bem, se vocês conheciam alguma das subespécies mencionadas nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, deixem um like, se inscrevam no canal. Valeu e fui!